Bom, gente, então eu vou reproduzir aqui o que eu falei para vocês, que está na página 178 da edição inglesa do livro do Richard Svedberg, né? Max Weber e a ideia de sociologia econômica. Eu espero que dê para vocês darem uma olhada aqui. Eu vou simplesmente repetir o que está em cima, aí vocês podem parar o vídeo para olhar aí os textos que estão sendo colocados, né? Então, quando a gente trata do alemão Schmoller, né, a gente está começando a partir do método indutivo, partido do particular. No caso dele, a particularidade da economia alemã. Né? A parte da realidade que ele estuda vai ser a sociedade, ou as sociedades específicas. Né? O que inclui começar com valores morais, depois leis e, por fim, o Estado. Algo que, para quem gosta de Peck e lembra de Peck 1, deve lembrar que é parecido com o que o Adam Smith sugere, né? Na tradição escocesa, histórica também. Né? Quer dizer, a gente parte de uma série de sentimentos morais, capacidade de simpatia, e a partir daí a gente vai cristalizando certas leis, e a partir daí das leis a gente faz um Estado. Né? E a partir daí é que a gente entende a economia. Né? Então o Schmoller pode fazer uma ponte aí com essa tradição histórica que aí é distante deles, a tradição que vem da Escócia, né, do final do século XVIII. Então, o que a gente estuda, para começar, não é a economia como algo separado, mas é a sociedade como um todo. A gente parte, portanto, de valores morais do grupo, leis do grupo e um Estado nacional, para só a partir daí entender como que funciona a cabeça do indivíduo. Quer dizer, em outras palavras, né, a gente tem aí um indivíduo que é socializado, né? Não é um indivíduo puramente um homem econômico maximizador, que é o máximo de benefício com o mínimo de esforço. Né? Não é disso que se trata. É só a partir de entender como funcionam os indivíduos particulares é que a gente vai entender e como que eles se uniram em sociedade e montaram certas instituições. Portanto, aí a gente vai partir da psicologia individual para a história econômica, né, e aí entende como é que esses indivíduos formaram uma história, desenvolveram tipos de modos de produção específicos, consumo, padrões de distribuição das riquezas. E só depois que a gente fizesse estudo histórico, a gente pode começar a pensar em elaborar uma teoria econômica, né? Ou seja, uma teoria que seja tão universal quanto possível. Daí o problema da especificidade histórica, ela nunca é completamente universal, né? Porque a psicologia do indivíduo que a gente parte é a psicologia do indivíduo que participa de um determinado grupo. Né? Então, só depois de muito trabalho histórico, a gente vai conseguir começar a elaborar uma teoria econômica, e aí tem um objetivo que não é só teórico, neutro, como se fosse entender de uma maneira neutra o que está acontecendo na realidade econômica. Né? O objetivo de estudar isso tudo é elaborar políticas econômicas, né? Políticas monetárias, políticas fiscais, políticas de exportação, de importação, políticas cambiais, portanto, políticas industriais, ou quaisquer outras que sejam, políticas econômicas e sociais. E a gente está lidando com a prática, quer dizer, portanto, tem uma relação forte aí entre a teoria e a prática, né? Como a gente vem apontando nos outros textos. Né? Se a gente lembrar o texto do professor Antônio Maria, por exemplo, a gente vai lembrar que a relação de teoria e prática é feita através de 4 níveis de discurso. Né? O discurso da economia pura, depois tem a economia aplicada, depois a gente tem as monografias históricas e, por fim, a arte da economia, como ele chamava. Aqui o Schmoller propõe algo que já é menos separado que o propõe o professor Antônio Maria. É uma ideia de que a teoria econômica já deve ter por base uma política, portanto não tem distinção aqui entre julgamentos de valor e fatos teóricos. Né? Quer dizer, os fatos implicam que a gente deve fazer certas coisas. Isso aí também lá não é muito comum desde a tradição britânica, lá desde do David Hume, como a gente mostrou, tem aquela cisão entre fatos e valores. Ou seja, a partir do que uma coisa é, a gente não pode admitir que uma coisa deve ser, né? Como a gente já comentou também nos encontros anteriores. Para o Schmoller, portanto, não é assim. A partir do que a gente descobre de uma teoria descobre a partir de uma determinada psicologia individual e de uma história, a gente aplica em política econômica, que por sua vez, e aí tem ali a pontilhada que sai ali da política econômica que vai para o Estado, deve ser realizada pelo Estado. Né? Então aí você tem todo um processo dinâmico, histórico, temporal, onde valores, leis
e um Estado conformam, portanto, um indivíduo, e o indivíduo tem uma história, essa história ajuda a gente a elaborar uma teoria que nos traz dicas de política para como a gente, de fato, efetivar e operacionalizar os valores do grupo e as leis desse grupo. Né? Então, quer dizer, o Estado vai nos ajudar a fazer com que esse grupo atinja os objetivos que ele se coloca enquanto grupo específico, né? No caso do Schmoller, enquanto nação. Né? Portanto, a gente sempre vai falar de national economy, economia nacional, é o que eles estão tentando dar conta nesse tempo. Então, essa visão do Schmoller, uma visão que parte da indução para chegar a uma teoria que é tão geral quanto possível, dado que a gente não quer se descolar da realidade mais específica dos contextos nacionais. Né? Então, vocês percebam aí que a questão também não é só de método. Né? O método indutivo implica que a gente pode conhecer certas coisas. O que a gente conhece não é a economia separada das demais ciências sociais. A gente conhece um comportamento individual que não é simplesmente uma maximização abstrata de utilidade, mas é uma maximização que, se houver, é de um determinado relativo a determinados valores, a determinadas relações que os indivíduos daquele grupo específico têm. Né? Então, o fato da gente usar esse método indutivo, segundo o Schmoller está falando, implica que a gente vai olhar para a realidade e saber certas coisas sobre os indivíduos que são diferentes daquelas que nós saberíamos dentro da tradição simplesmente inglesa. Né? Ou seja, a gente teria essa visão aí mais holística, que a gente pode dizer assim, né? Com relação a como se comportam os indivíduos aí nos contextos específicos. Então, o que a gente sabe, portanto, a nossa epistemologia vai nos dar uma teoria do conhecimento distinta também. E que, por fim, nos vai dar também um recorte do que é ciência econômica distinto. Portanto, a parte da realidade, a ontologia, como está escrito ali em cima, vai ser diferente. A gente vai olhar, primeiramente, os valores morais do grupo, a gente vai olhar, portanto, a sociedade, as leis do grupo e o Estado, para só aí fazer uma teoria econômica, certo? Então, a visão do Schmoller dada, vamos tentar passar aqui para a visão do Menger, que está na outra página. Vamos ver se a gente consegue dar aqui conta do Menger, se ele aguenta ali. Então, aqui a gente tem o conceito de economia do Karl Menger, né? Aí, como a gente já falou, botou ali em cima, o método é dedutivo. Né? Daí a ideia da batalha dos métodos. Parece que é só método indutivo contra dedutivo. O que a gente está tentando colocar aqui é que é um pouco maior, né, do que isso. Parte do universal, portanto, né, esse universal para o Menger, né, está escrito ali embaixo, para ele, para o Menger, o universal é o princípio da utilidade marginal. E a gente vai ler o Menger a partir já vou colocar para vocês essa semana para a gente ver isso, e aí a gente vai entender como é que ele está querendo, como é que ele está vendo isso aí, né? Esse princípio da utilidade marginal. Né? A área de estudos da ciência econômica, portanto, é bem mais restrita do que a do Schmoller, né? E separada da sociedade como um todo. Isso aí eu botei ali do lado, não está no texto, tá? Mas é bom a gente lembrar o John Stuart Mill, que é o inglês que tinha feito tratados aí sobre metodologia da economia mais ou menos nos anos 40, né, 1840, e aí tem essa ideia de que a economia seria uma ciência inexata e separada. Né? Quer dizer, ela está separada das outras questões sociais que a gente está colocando. Né? E ela é inexata porque todas as deduções que a gente faz a partir de uma hipótese de comportamento como a do homem econômico sempre vão ficar defasadas com relação ao comportamento mais geral do indivíduo, que é sempre enraizado num contexto específico. Né? Portanto, a economia é uma ciência inexata e separada, segundo John Stuart Mill. Né? E aí o Menger toma a ideia de que a economia é uma ciência separada do John Stuart Mill, exatamente. Né? Então, as leis às quais a gente chega podem ser até exatas. Quer dizer, as deduções podem ser necessariamente verdadeiras. Mas quando a gente chegar na realidade, a gente vai descobrir que não é bem assim. Quer dizer, tem outros fatores que influem na realidade concreta, né? Fatores, por exemplo, de ordem cultural e histórica. Né? É isso todo o problema que a gente está lidando. Como sair da teoria para a prática. Né? Então, a economia, portanto, aqui em Menger é muito mais
ela é muito mais restrita do que em Schmoller, ela não parte de uma visão social do todo, né? Daí a divisão de trabalho entre as ciências sociais vai ser diferente também, né? Vai ter divisões agudas entre os diferentes ramos da ciência econômica, né? Com prioridade para a teoria. Ali está embaixo, a gente está vendo a ciência econômica do Menger, a base ali é o número 2, a economia teórica baseada no princípio da utilidade marginal, e ali, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a gente vai ter divisões rígidas, né? No texto está escrito sharp divisions, entre o que a gente chama de ciências históricas da economia, que são a história econômica propriamente dita, e a versão alemã do que a gente entende de estatística. E do outro lado, né, do lado direito, a gente vai ter as ciências práticas da economia. E vai envolver aí a ideia de como fazer a política econômica e finanças, né? Então, aqui eu aconselharia a gente a não ser muito descuidado ao olhar o que o Menger está fazendo, porque tanto o Walras na França quanto o Jevons na Inglaterra vão fazer coisas parecidas, né? Eles vão olhar a ciência econômica como pura, né? Como baseada no princípio da utilidade marginal, que seria supostamente universal. E é por isso que a gente pode pegar tanto um chinês, quanto um brasileiro, quanto um habitante de Cabo Verde, quanto um argentino, quanto qualquer um, e todas essas pessoas podem ser entendidas, essa é a hipótese do Menger, como se comportando a partir do princípio da utilidade marginal. Esse é o ponto dele, né? Ou, por exemplo, na visão do Menger, que a gente vai... do Menger não, eu queria falar da visão do Jevons, né? A ideia de que a economia é uma mecânica da utilidade e do alto interesse. A gente vai ter a ideia de que tanto o brasileiro, quanto o chinês, quanto o africano, quanto o europeu, quanto qualquer um, vai ter prazer e dor, né? Todo mundo, independente de ser branco, preto, velho, novo, ou do lugar e da época, vai ter prazer e vai ter dor. Então, se todo mundo tem prazer e todo mundo tem dor, se todo mundo precisa satisfazer necessidades, segundo o Menger, então a gente descobre um princípio que é universal. E através desse princípio universal, com base nesse princípio universal que a gente vai desenvolver uma ciência propriamente, porque a ciência tem que ser universal, certo? A lei da gravidade ou qualquer outra lei da física ou da química vale em qualquer lugar, em qualquer época, certo? A ideia da economia é fazer algo parecido, certo? E aí vocês podem já colocar aí em questão, em comparação aí com o texto do Inácio Rangel, quando ele menciona a historicidade das leis da economia, né? É uma questão que o Inácio Rangel vai tocar para a gente e que o Schmoller vai colocar também para o Menger. O Schmoller vai sugerir. Mas espera aí, como é que esse princípio da utilidade marginal se aplica em diferentes contextos? Né? Como que a gente vai aplicar esse mesmo princípio? Só para a gente retomar aqui o exemplo do nosso Inácio Rangel, né? Como é que a gente vai pegar um comportamento de um operador da Bolsa de Valores de Nova York e dizer que ele se move ou tem o mesmo princípio que um indígena brasileiro canibal pré-cabralino? Como é que a gente pode comparar as duas coisas e dizer que os dois se movem para a utilidade marginal? Não é uma coisa muito... A gente não está perdendo, quer dizer, o comportamento desses dois indivíduos, um que está lá em Nova York na Bolsa de Valores, outro que está aqui no Brasil do século XVI, não são tão diferentes que a gente realmente não pode dizer que eles se movem sob o mesmo princípio, certo? Então é essa a questão que o Inácio Rangel e que o Schmoller também, e que o Marx também, se vocês quiserem, colocaria para o Menger, né? Em que medida a gente pode acreditar nessa universalidade do princípio da utilidade marginal. Não que ele não exista, tá? Vamos deixar isso claro. Isso não quer dizer que as pessoas não se movam pelo princípio da utilidade marginal. Não quer dizer que não exista parte da realidade que isso seja efetivo e aconteça e que seja útil a gente usar. A questão é em quais contextos históricos culturais ele funciona ou é mais útil, né? Esse é que é o problema, né? Em outras palavras, aqui recolocando, repisando, rememorando o que a gente vem colocando, o que eu faço, como eu faço para unir o particular, cada sociedade específica, cada grupamento humano específico, num determinado lugar e época, com um princípio geral, que é universal, que me diz que a ciência deve ser daquele jeito, né? E vice-versa, como a partir de um princípio universal, como esse da utilidade marginal, eu entro e consigo entender determinados comportamentos específicos, determinados grupamentos humanos, como, por exemplo, os índios canibais brasileiros do século XVI. Certo? Então,
eu estou colocando essa questão aqui porque o Menger não apenas estava ciente desse problema, como responde assim. A gente tem que basear na utilidade marginal, mas tem que complementar lá com as ciências históricas para entender como as necessidades humanas, e daí para o Menger as próprias utilidades vão variando com o tempo, e vai ter que entender também como as ciências práticas da economia funcionam, né? Como é que a gente faz políticas econômicas para que a gente possa, de alguma forma, melhorar a vida das comunidades, né, dos grupamentos humanos. Embora esse seja um princípio distinto do princípio teórico, né? Então, aqui, ao contrário do Schmoller, tem uma divisão também característica dos ingleses, clara entre o que são fatos e o que são juízos de valor, né? Fatos são fatos, baseados na utilidade marginal. Se é bom ou se é ruim é outra história, né? É isso mais ou menos o que o nosso Menger está sugerindo, né? Já está dando 16 minutos aqui, está tempo suficiente. Esses dois esquemas ajudam a gente a entender o que está envolvido nessa batalha dos métodos, que, como a gente está colocando aqui, não envolve só métodos. Envolve questões de conhecimento também, né? No caso do Schmoller, o conhecimento é da sociedade mais ampla, como a economia se insere. No caso do Menger, é um conhecimento restrito, específico sobre a utilidade marginal. E uma questão que é ontológica, com relação à parte da realidade que a gente toma, né? Então, o Schmoller vai pegar a realidade, entender a realidade econômica sempre inserida no social, ao passo que o Menger vai sugerir, junto ali com o John Stuart Mill e com grande parte da tradição que vem desde Ricardo, separar a economia das demais investigações na sociedade. Tá bom? Eu vou parar por aqui para não ficar muito grande, e aí depois a gente já vou colocar para vocês textos aí do próprio Menger, do próprio Jevons, do próprio Walras, para a gente ver como cada um deles vai tentando aí e aprofundando essa discussão que a gente está lidando aqui. Um abraço para todo mundo.